Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar numa mudança que parece pequena, mas que na verdade afeta a essência de quem a gente é, nosso nome. Exato. Por décadas, o nome foi quase uma sentença, sabe? Algo fixo no registro. Mas uma revolução silenciosa nos cartórios transformou essa realidade. Vamos analisar o caderno 120 para entender como saímos de uma imutabilidade rígida para uma era de autonomia onde o nome se torna uma escolha. É isso mesmo, é uma mudança de filosofia. Antes, o nome era visto quase como um patrimônio do Estado. Uma ferramenta para nos identificar, para controlar. Uma questão de direito público bem fria. Exatamente. O que essa nova sistemática faz é vir ao jogo. Ela passa a enxergar o nome sobre a ótica do direito da personalidade. Ah, interessante. Ou seja, o nome como uma expressão da nossa identidade, da nossa dignidade e, por que não, da nossa busca pela felicidade. Quer dizer, então, que o nome deixou de ser algo que a gente carrega para ser algo que a gente, veste. Algo que pode ser ajustado para refletir quem a gente é de verdade. É uma ótima analogia. E essa roupa nova não significa de forma alguma o fim da segurança jurídica. Muita gente confunde essa flexibilização com bagunça, mas não é o caso. Certo. O que o professor Lessa chama de desjudicialização controlada significa que o processo ficou mais fácil, mais acessível, mas continua sendo rigorosamente controlado. A imutabilidade não morreu. Ela só se adaptou. Perfeito, ela se adaptou. A segurança agora vem por outros caminhos, como a publicidade dos atos e, claro, a total rastreabilidade. Entendi, a porta do cartório se abriu, mas ela tem um porteiro bem atento. Para a gente entender essa nova lógica, talvez seja bom começar pelo básico, né? A estrutura do nome no Brasil. É prenome mais sobrenome, certo? Isso. E já aqui a gente tem uma regra fundamental que não mudou, que é a regra da ancestralidade obrigatória. Ancestralidade obrigatória. O sobrenome precisa contar uma história, ele precisa ter essa carga de ancestralidade. É obrigatório que o nome contenha o sobrenome de, no mínimo, um dos ascendentes. Não dá para inventar um sobrenome do nada, sabe? Se os pais quiserem usar o sobrenome de um bisavô, que não está no nome deles, por exemplo, eles vão precisar provar essa linha de ascendência com as certidões. O elo tem que ser claro. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a parte mais, radical disso tudo. Sim. A pessoa chega no cartório, maior de 18 anos, e diz que quer mudar o prenome. O oficial pergunta por quê? E a resposta pode ser simplesmente porque sim? Exatamente isso. Não precisa de nenhuma justificativa, nenhum motivo nobre. Isso soa revolucionário. E a palavra é essa mesmo, revolucionário. A lei permite que qualquer pessoa maior de 18 anos altere o prenome diretamente no cartório uma única vez e o motivo é irrelevante. Nossa! Não precisa provar que o nome causa constrangimento, não precisa de testemunha, não precisa de nada. É um direito potestativo, ou seja, um direito que depende unicamente da vontade do titular. A motivação é, para a lei, inexistente. Uau, isso é muito forte. Mas aí entra aquele porteiro atento que você mencionou. Imagino que o sistema tenha criado alguns freios para equilibrar essa autonomia toda, né? Com certeza. É autonomia com responsabilidade. São 3 freios principais. O primeiro é a regra do uma vez só. Ok. Pela via extrajudicial, essa alteração imotivada é um cartucho único. Se a pessoa se arrepender e quiser voltar atrás ou mudar de novo, aí o caminho é o judicial, que é bem mais complexo. Ah, então é uma decisão de peso. Não dá para ficar trocando de nome todo ano conforme o humor. Faz sentido, senão viraria uma confusão. E qual o segundo freio? O segundo era a publicidade reforçada. A mudança não é secreta, de jeito nenhum. Assim que a alteração é feita, ela é comunicada e publicada em um meio eletrônico na Central de Informações do Registro Civil. Para todo mundo saber. Exato. A sociedade tem o direito de saber que o João agora se chama Pedro. Isso garante a transparência. E o terceiro é o filtro antifraude. O oficial de registro tem o dever e poder de recusar o pedido se ele suspeitar de fraude, má-fé ou simulação. Tipo, alguém querendo fugir de credor. Exatamente. Alguém notoriamente endividado querendo ludar o nome para confundir os credores.
Nesse caso, o oficial pode e deve barrar. Ok, entendi a lógica para o prenome. É autonomia pura, mas vigiada. Agora, isso me parece impossível de aplicar ao sobrenome, que carrega toda a história da família. A lógica aí deve ser completamente diferente, não é? Não dá para simplesmente deletar um sobrenome porque a pessoa não gosta dele. Exato, a lógica é outra. Para o sobrenome, não reina a autonomia da vontade. O que reina é o princípio da verdade real. Verdade real. A alteração extrajudicial do sobrenome busca refletir a dinâmica dos vínculos familiares, a verdade dos fatos da vida. Por isso, as hipóteses são taxativas, ou seja, são apenas aquelas que estão previstas em lei. Certo. Então, na prática, que situações do dia a dia a lei agora permite resolver ali no balcão do cartório? Imagino que questões de casamento e divórcio estejam no topo da lista. Exatamente. Uma das hipóteses mais comuns é a inclusão de sobrenomes familiares. Alguém que quer resgatar o sobrenome de um avô que se perdeu na linha de registro, por exemplo. Uhum. Agora, basta apresentar os documentos que comprovem o vínculo e fazer a inclusão. Outra é ligada ao vínculo conjugal. Certo. É possível incluir ou excluir o sobrenome do cônjuge ou companheiro a qualquer tempo durante a união sem precisar de um juiz. E claro, após o fim do vínculo, seja por divórcio ou viuvez, a pessoa pode pedir para retirar o sobrenome do ex-cônjuge. Ah, e tem um detalhe importante aí, né? Tem sim. Ela pode também resgatar o seu antigo nome de solteiro que eventualmente tenha sido suprimido no casamento. Isso é muito comum. E tem aquela situação que o professor Lessa detalha bem, que é a do enteado querendo incluir o nome do padrasto ou da madrasta. Isso mexe com estruturas familiares profundas. É um ato de puro afeto. Como a lei lida com isso? Com muito cuidado. É um ato de grande significado, uma homenagem afetiva. E é crucial entender que isso não altera a filiação no registro. Ah, isso é fundamental. O pai e a mãe biológicos continuam sendo os pais registrais. E isso não gera direito de herança automático em relação ao padrasto. O ponto vital aqui, o requisito-chave, é a chamada tríplice anuência. Tríplice anuência. Gostei do nome. O que significa? Significa que é necessário o consentimento por escrito de 3 partes: do pai registral, da mãe registral e, obviamente, do padrasto ou madrasta cujo nome será incluído. Entendi. Se faltar autorização de apenas um deles, a via extrajudicial está fechada. Aí, só resta discutir o caso na justiça. Entendido. Agora, vamos para um ponto que, para quem está focado no concurso ENAC, é uma verdadeira zona de perigo. Confundir a alteração comum que a gente acabou de discutir com a alteração para pessoas transgênero parece ser o tipo de erro que a FGV adora explorar. Com certeza. Vamos traçar essa linha divisória com muita clareza. Essa distinção é, absolutamente fundamental. São procedimentos com lógicas e finalidades completamente distintas. A gente pode pensar em 4 diferenças cruciais. A primeira é o objeto da mudança. Certo. Na alteração comum e motivada, como a gente viu, muda-se apenas o pré-nome. Na alteração para pessoas trans, a mudança é mais profunda. Altera-se o pré-nome e o gênero no registro civil. A motivação também deve ser o dia e a noite, imagino. Totalmente. Na comum, a motivação é o gosto pessoal, ou até a ausência de motivo. Na trans, a motivação é a identidade de gênero autopercebida. É um ato de afirmação da própria identidade, um direito fundamental. Uhum. E isso nos leva à terceira e talvez mais gritante diferença: o sigilo. Ah, sim. É aqui que entra aquele conceito da blindagem trans, não é? Exatamente. A alteração comum, como a gente falou, é pública, vai para a central de informações. Já a alteração de pessoas transgênero é protegida por sigilo absoluto. 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 Uma certidão comum de breve relato, emitida depois da mudança, não pode conter absolutamente nenhuma informação sobre a alteração ou sobre o nome anterior. É uma blindagem para proteger a pessoa de preconceito e constrangimento. Nossa. E, por fim, os documentos. Na comum, são as certidões de praxe. Na trans, o documento central é a autodeclaração da pessoa, sendo expressamente proibido exigir laudos médicos, psicológicos ou prova de cirurgia de redesignação. Nossa, então a diferença no sigilo é total. De um lado, publicidade reforçada. Do outro, sigilo absoluto.
A lógica é proteger a dignidade e a privacidade da pessoa trans. Faz todo sentido. Todo. Agora, vamos para as armadilhas. Ok, isso me leva a uma questão que parece um beco sem saída. Se a ideia é da autonomia, o que impede alguém cheio de dívidas de simplesmente mudar de nome para sumir do mapa? Parece uma brecha gigantesca para fraude. Essa é a pegadinha clássica de prova. E a resposta técnica que o candidato precisa ter na ponta da língua é, em regra, ter dívidas ou processos não impedem a mudança de nome. Não impede. Não. A autonomia da vontade prevalece. O dever do oficial de registro não é proibir, é realizar a alteração e imediatamente comunicar a mudança aos juízos onde correm os processos e aos órgãos de proteção ao crédito. Ah, então ele avisa todo mundo. Exato. A recusa só cabe se houver indícios claros, manifestos, de fraude. O sistema garante a rastreabilidade. E aqui tem uma frase de impacto que resume tudo. Pode-se trocar de nome, mas jamais de CPF. Pode-se trocar de nome, mas jamais de CPF. Essa é para anotar e não esquecer mais. Ótimo. E a segunda armadilha? Uma situação muito comum e emocionalmente carregada. A pessoa que quer tirar o sobrenome do pai por abandono afetivo. Com essa nova facilidade toda, ela consegue resolver isso direto no cartório? A resposta é um sonoro não. E é fundamental entender o porquê. A via extrajudicial permite incluir sobrenomes de ascendentes para homenagear a ancestralidade ou excluir de ex-cônjuge, pelo rompimento do vínculo. São situações objetivas. Certo. A exclusão de sobrenome de um genitor por abandono afetivo, no entanto, é uma questão de alta complexidade subjetiva. Envolve análise de mérito, provas, o direito ao contraditório do pai. Muita coisa. Isso. Obrigatoriamente, exige um processo judicial com um juiz para decidir. O oficial de registro não tem competência para declarar o abandono afetivo no balcão do cartório. Fica bem clara a fronteira. O cartório resolve o que é objetivo e consensual. O que é subjetivo e litigioso continua com o judiciário. Depois de tudo isso, se a gente tivesse que resumir essa revolução em algumas frases-chave, daquelas que grudam na mente para a hora da prova, quais seriam? O fichamento estratégico do caderno do professor Lessa é perfeito para isso. A primeira frase que captura a mudança de espírito é: o nome deixou de ser uma prisão burocrática para ser uma construção da dignidade e da felicidade pessoal. Gosto dessa. Resume a filosofia toda. Qual próxima? A segunda sintetiza a diferença técnica que a gente discutiu. Na alteração de pré-nome, reina a autonomia da vontade. Na de sobrenome, a verdade real e a publicidade dos vínculos. Perfeito. E uma terceira, para tranquilizar sobre a segurança. A imutabilidade não foi extinta. Ela se tornou relativa, procedimental e vigiada. Perfeito. E se a gente montasse uma lista de palavras-chave, aquelas que disparam o gatilho da memória? Eu começo. Imotivada para o pré-nome. Boa. Eu adiciono desjudicialização, que é o grande movimento por trás de tudo isso. Publicidade reforçada, como o contrapeso da autonomia do pré-nome. Tríplice anuência, a chave para resolver o caso do padrasto. E, para fechar, rastreabilidade, que é o que garante que ninguém vai sumir do mapa. Exato. Com essas palavras se constrói todo o raciocínio. E o interessante é que o material se encerra com uma reflexão sobre o novo papel do registrador. Ele deixa de ser um mero burocrata para se tornar um agente que viabiliza a concretização de direitos. Ele é o guardião dessa ponte entre a lei e a felicidade. Uma visão muito mais humana da atividade. Sim. E isso leva a uma questão provocativa para o futuro, que fica no ar, sabe? Com essa nova flexibilidade, a lei encontrou o equilíbrio perfeito entre a autonomia individual e a segurança jurídica? Ou será que a gente está apenas no começo de uma jornada para uma personalização ainda maior da identidade civil? Uma ótima pergunta para refletirmos. Esperamos que esta análise tenha sido útil para organizar as ideias. Existe algum tema específico do projeto ENAC Turbo que deveria ser o nosso próximo alvo? Deixe sua sugestão nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!